Olá a todos, tudo bem? Aqui é a Glau do canal Jornada do Despertar. É um assunto que eu sei que muita gente já sabe sobre isso, obviamente, mas também tem muita gente que confunde. E eu acho que é legal esclarecer. Qual a diferença entre espiritualidade e espiritismo e ser uma pessoa espiritualizada? O que é religião? Religião vem do latim religare. Então, o que é o religare? É a sua religação com o seu eu superior, com a sua centelha divina, com a sua parte superior. É a sua unificação com Deus, a sua união com Deus, é o seu encontro com a espiritualidade, com a sua espiritualidade, com a sua alma, independente da religião. Então, existe esse religar. Por quê? Porque quando nós nascemos, é como se fosse um esquecimento. Nós esquecemos de que nós somos seres espirituais numa experiência temporariamente humana e nós passamos pelas paradigmas familiares, paradigmas do lugar que a gente cresce, que a gente é criado, e do lugar que nós somos criados, no país, na cidade. E se você não é criado numa família religiosa, vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai procurar ter esse religare, a sua conexão com o seu eu superior, para você não ser um ser humano aqui com 5% de bateria sem a sua conexão com o seu 95% de força que vem do seu eu superior, da sua centelha divina, da sua parte superior, que vem assim como em cima, assim embaixo, né? O que vem do cosmos, de Deus, do que você quiser acreditar. Então, o religar. O religar, ele faz com que a gente busque a espiritualidade, independente da religião. E aí, tem muita gente que confunde. Você buscar a espiritualidade não quer dizer que você está buscando a doutrina espírita. Espiritualidade independe se você é cristão, se você gosta de religiões de origem africana, se você gosta realmente da doutrina de Allan Kardec, se você é maçom, se você é testemunho de Jeová, protestante, independente se você é católico, você vai buscar a sua espiritualidade em um determinado momento da sua vida, certo? E aí você tem o religar, que é a sua conexão com a sua parte superior, com o seu eu superior. E aí é que entra o ponto. Tem muita gente que acha que quem é espiritualizado, espiritualista, é uma pessoa que está ligado à religião espírita, porque os nomes são bem parecidos. Eu já vi muito essa confusão, apesar de ser uma coisa muito óbvia para algumas pessoas de que são coisas diferentes, para muita gente não é óbvio, não é diferente, entendeu? E já a religião, então espiritualidade é uma coisa, espiritismo é outra coisa. Já o espiritismo, eu não sou espírita, mas eu conheço toda a história de como foi criada essa doutrina. Começou com na França, em Paris, mais ou menos em 1850 por aí, de Léon Rivoil. Na verdade, ele não era Allan Kardec. Quem era Léon Rivoil? Ele era um professor de escola e universidade. Ele escreveu uns 20 livros didáticos usados em escolas e universidades naquela época. Então ele ensinava física, matemática, o idioma do país, né, francês. Ele ensinava matemática, física, geografia e ele escrevia livros didáticos que eram usados em escolas e universidades na França. E esse francês, né, que era professor, ele era muito curioso e ele começou a frequentar, por curiosidade, um movimento que começou em Paris chamado as mesas girantes, né? Que
É como se fossem mesas de cartomante, mesas de adivinho, mesas com fenômenos paranormais, entendeu? E geralmente esses movimentos, essas filosofias sempre começam em Paris, na França, se você for ver. E ele começou a pesquisar esse movimento por curiosidade, até que ele presenciou um fenômeno e uma dessas presenças, né, desses espíritos falou para ele que ele era uma encarnação de um celta, né? E quem eram os celtas? É o povo que viveu na parte ali do Reino Unido, da Bretanha, na França, que eram os celtas. É um povo antigo. E esse espírito falou para Leon Rivoil que ele era uma encarnação dessa pessoa que viveu, um celta que viveu provavelmente ali na França. E foi nisso que ele teve a ideia de escrever um livro contando todos aqueles fenômenos que ele ia nas casas, não eram centros espíritas, eram casas onde as pessoas se reuniam e as pessoas ficavam fazendo isso. Não existia ainda, né, a doutrina espírita. E eles começaram ele começou a frequentar esses lugares por curiosidade. E ele escreveu esse livro, chamado O Livro dos Espíritos, contando esses fenômenos paranormais. E para que ele não para que isso não prejudicasse ele, por ele ser um professor universitário e por se tratar de um assunto polêmico fora da Igreja Católica, e ali era 1850, provavelmente ainda tinha muita perseguição em relação a isso, em relação a quem procurava ir para qualquer religião fora da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Ele pensou em usar o nome daquele ser que se apresentou para ele, daquele espírito. Eu vou colocar esse nome no livro para, se caso der algum problema com esse livro, já que esse livro foge totalmente dos livros didáticos que eu escrevo, então eu vou colocar esse pseudônimo, esse nome fantasia nesse livro para não prejudicar o meu próprio nome, né? O Leon Rivoil, que era o francês que escreveu o livro com o pseudônimo de Allan Kardec. 8 anos depois, esse livro fez muito sucesso assim para a época, né? Vendeu 1.500 exemplares na França. E a notícia começou a se espalhar e isso chegou, como tudo que vira moda na França, acabava indo para Portugal e depois acabava vindo para o Brasil, né? 1850 nós não tínhamos mais o Império Português, mas já tinham muitos franceses, portugueses morando no Rio de Janeiro, em Salvador. Então esse livro chegou no Brasil 8 anos depois e foi traduzido para o português, chamado Teles de Menezes, que ele fundou o primeiro centro espírita em Salvador, baseado no livro que Allan Kardec escreveu, que tornou o Leon Rivoil muito conhecido. Ele faturou muito dinheiro. Os historiadores falam que lá em Paris ele tinha uma vida X como professor. As vendas foram tão boas que ele faturou tanto dinheiro com o livro que ele se mudou, acho que 2 ou 3 vezes de casa. Antes dele se mudar para a terceira casa, ele faleceu. E então isso trouxe prosperidade financeira para ele. E chegou no Rio de Janeiro, acabou em Paris, então virou moda, entendeu? Pegou. E no Brasil encontrou um terreno fértil em Salvador para abrir a primeira igreja, o Centro Espírita, porque em Salvador já tinham muitas frentes, né, de religiões de denominação africana, né? Candomblé, Umbanda, e aí
quando eles trouxeram o espiritismo para o Brasil, pegou. Mas isso não é uma doutrina muito seguida na França. Na verdade, os franceses não ligam para isso. Mas no Brasil acabou se tornando uma doutrina. E por causa do livro, as pessoas acabaram chamando de espiritismo. Entendeu? Então, espiritismo é uma coisa, é uma doutrina que foi criada por um francês, mas não é uma doutrina nem uma religião na França, e acabou virando uma doutrina no Brasil. Porque aqui acabou encontrando um terreno fértil para isso. E a espiritualidade, ou você ser espiritualista, não tem nada a ver com o espiritismo. Você pode ser espírita e ser espiritualista, como você pode seguir qualquer outra religião, ou não seguir religião nenhuma e ser uma pessoa espiritualizada, espiritualista. Entenderam? Porque você teve o religare, a sua conexão com Deus. Para exemplificar uma pessoa que se espiritualizou. Por exemplo, o apóstolo Paulo de Tarso. Paulo, chamado inicialmente de Saulo, ele nasceu, é um pouco controverso, porque alguns historiadores dizem que ele nasceu na cidade de Tarso, na Turquia, outros dizem que não, que ele nasceu em Roma, porque tem até textos e pergaminhos que ele diz que o pai e a mãe dele eram romanos, moravam em Roma. E Paulo, Saulo, inicialmente Saulo, que depois ele mudou de nome para Paulo, não se sabe se quando ele começou a virar missionário, depois que ele conheceu Jesus, ele se espiritualizou, ele parou de perseguir os cristãos e virou um cristão missionário. Então não se sabe se quando ele virou um missionário, ele fez várias viagens, ele fez a viagem ali pelo mar Mediterrâneo, ele viajou de Jerusalém para a Turquia, da Turquia para a Grécia, para a ilha de Creta, depois ele foi para Sicília, ele subiu desde o sul da Itália até Roma e acabou sendo preso e morto em Roma, na cidade que provavelmente ele tenha nascido. Ninguém sabe se ele nasceu realmente em Tarso, na Turquia, ou em Roma, na Itália, ou se os pais dele eram romanos e ele nasceu na Turquia, enfim. Mas Paulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos e quando ele conheceu Jesus, o que ele fez? Ele teve o religare dele, então ele se espiritualizou. Ele se espiritualizou pela doutrina, pelo cristianismo e acabou virando um missionário mesmo depois da morte de Jesus. Ele continuou depois que ele teve o contato com Jesus, então ele teve o religare dele, a espiritualidade. Ele se tornou uma pessoa espiritualizada, mas isso não quer dizer que ele era espírita, entendeu? Então era essa a explicação que eu queria dar aqui, porque eu já vi muita confusão com isso. E gente, só para um comentário no final. Ser espiritualista, se espiritualizar, ter o seu religare, a sua conexão com a sua centelha divina. As pessoas têm uma visão assim, a partir do momento que a pessoa é espiritualizada ou teve seu religare, que tem que suportar tudo, qualquer ofensa, qualquer calúnia, qualquer perseguição e tem que ficar quietinho. Gente, não tem nenhum mestre ascensionado aqui. Há um momento para tudo, há um momento para você agir com amor, com compaixão, ajudar as pessoas. Há um momento que você também vai ter que se impor. E isso não tem nenhum problema para isso. Você não vai deixar de se tornar espiritualizado por você colocar as pessoas no seu devido lugar, quando o limite é ultrapassado. Outra coisa que também eu observo outro dia também eu estava revendo um vídeo, por exemplo, uma aula do Hélio Couto na plataforma de cursos dele, e é um curso muito longo que eu não lembro agora qual que era o tema, é um dos primeiros do Caminho das Palestras 1. E tem uma parte do treinamento que ele está dando que a plateia toda dá risada, porque ele fala assim, as pessoas têm medo de buscar a espiritualidade, de se espiritualizar, porque as pessoas acham que assim não vão mais poder se divertir,
não vão mais poder ter casa, carro, apartamento, não vão poder ganhar dinheiro, não vão poder ter relações sexuais, não vão poder curtir a vida. E não é isso, entendeu? Você vai continuar vivendo normalmente, mas não com a consciência de antes. Com outra consciência, você vai analisar muito onde você se coloca, se preservar de muitas coisas, não estar com qualquer pessoa, não estar em qualquer lugar, analisar onde você se coloca, onde você está. Você não deixa de viver, mas você tem outra consciência, uma consciência diferente. Você vai procurar se alinhar também com pessoas mais semelhantes àquele nível de consciência sua naquele momento. Mas você não vai deixar de... Não é porque você vai buscar a sua espiritualidade, sua expansão de consciência, que você vai deixar de viver a vida. Afinal, nós estamos aqui na Terra, nós não estamos no céu, não estamos nas Pleiades, nem em Órion, nem estamos com os mestres ascensionados, e nem estamos junto com Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Terra, nós escolhemos estar aqui pelo nosso livre-arbítrio e nós temos que viver as coisas terrenas aqui com outro nível de consciência, porque eu percebo que para muita gente isso é uma coisa bem óbvia, tudo que eu falei aqui, óbvio, e para muita gente é uma grande confusão tudo isso, entendeu? Toda essa parte de espiritualizado, se espiritualizar, ser espiritualista, ser espírita, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, entendeu? E na verdade, quando você busca se espiritualizar, ser um espiritualista, expandir sua consciência, aumentar o seu conhecimento sobre como funciona todo o universo, todos os pilares do universo, gente, não tem jeito, você não consegue mais voltar à sua consciência de antes. A sua mente não volta mais ao tamanho de antes, ao tamanho original. Vai expandindo, vai aumentando. E seus projetos, suas metas de vida também vão crescendo, não tem como voltar para trás. Entenderam? Então é isso, foi uma explicação aqui rápida, mas eu acho que eu precisava falar sobre isso faz tempo já. Eu ouço muito essa confusão, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijo, tchau!